E aí, galerinha? Vamos começar mais uma videoaula para o 7º ano. Essa aqui é a terceira aula. E hoje nós vamos falar sobre subtração, né? A operação de subtração, utilizando números inteiros, certo? E aí, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, que fala sobre adição de números inteiros, antes de continuar essa aqui, você pausa o vídeo, volta, assiste lá a segunda aula de adição, depois você assiste essa, beleza? Vamos usar a apostila aí, na página 89, 90 e 91. Então vamos lá. Subtração de números inteiros. Vamos começar aqui, ó, na metade da página aqui mais ou menos, tá? Parte de cima nós já fizemos no último vídeo, que são essas operações aqui de adição. A operação de subtração, galera, nós sabemos que é a operação contrária da adição, certo? É a operação inversa. Então, o que a gente pode fazer? É simples. Uma subtração envolvendo números inteiros, a gente pode transformar ela numa adição. Desde que eu troque o sinal, né? Coloque o oposto do segundo número. Vou explicar isso para vocês melhores aqui no exemplo. Ó. Por exemplo, eu tenho uma subtração de dois números negativos aqui, ó, dois números inteiros, né? 5 negativo menos 10 negativo. O jeito mais simples da gente pensar nessa subtração é transformá-la numa adição, em que o segundo número aqui, ó, eu coloque o oposto dele. Já que adição e subtração são operações inversas, eu troco a operação trocando o sinal do segundo número. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, menos 5 menos 10. Vai ficar menos 5, né? 5 negativo, mais 10. Percebeu aqui, ó? O número 10 negativo passou a ser 10 positivo. E aí eu tenho aqui uma operação que a gente já sabe resolver, que nós aprendemos no último vídeo, na segunda aula, né? 5 negativo com 10 positivo. Como a gente resolve isso, que a gente viu na última aula? Sinais diferentes, eu vou sempre diminuir os números. O maior menos o menor. 10 menos 5, 5. E o sinal da resposta vai ser sempre o sinal do maior número de valor absoluto, certo? Então, entre 10 e 5, quem é o que tem o maior número em valor absoluto? 10. Qual é o sinal dele? Mais. Então, a resposta é mais 5. Beleza? No segundo exemplo, 0 menos 11 positivo. Repete o primeiro, 0, e troca o sinal do segundo. Aqui era 11 positivo, passa a ser 11 negativo. Então, eu tenho 0 e tiro 11. Vou ficar devendo 11. 11 negativo. Beleza? Ó, continuando. Outros exemplos. Em uma movimentação bancária, há um saldo negativo de R$10. Então, o cara está devendo R$10. Correto? Para ficarmos com um saldo positivo de 20, quanto precisaremos depositar? Vamos lá. O saldo da pessoa é menos 10. Ele está devendo R$10. Ele está perguntando, para ficarmos com um saldo positivo de 20, quanto precisaremos depositar? Isso daqui você tem que lembrar de uma regrinha simples, tá? Para você saber esse tipo resolver esse tipo de conta, você sempre vai pegar o saldo final, que é o saldo aqui, no caso, que a pessoa quer chegar, subtraindo do saldo inicial, que é o saldo em que a pessoa estava. Então, por exemplo, qual é o saldo final? É o saldo que a pessoa quer chegar, que é positivo de R$20, certo? Esse é o saldo final, ele quer ficar com R$20 na conta. Qual é o saldo inicial? É quanto que ele está agora no banco. Quanto que ele está agora no banco? Menos 10, né? Está devendo R$10. Então, a gente vai fazer saldo final, que é o 20, mais 20, que é quanto ele quer ficar,
menos o saldo inicial, que é 10 negativo, que é quanto ele está no momento, certo? Então vai ficar mais 10 menos, mais 20, perdão, menos 10. Nós vimos subtração de dois números inteiros. Repete o primeiro, mais 20, e troca o sinal do segundo. Então, se aqui é menos 10, vai passar a ser mais 10. 20 positivo com 10 positivo, 30 positivo. O que eu concluo aqui? Eu concluo, então, que se eu estou com R$10 negativo na conta, para eu ficar com um saldo positivo de 20, eu preciso depositar na minha conta bancária R$30. Dessa maneira, se eu depositar R$30, eu cubro o valor que estou devendo no banco, que é R$10, e aí vai me sobrar R$20, que é o saldo positivo que eu quero ficar no banco. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Ó, se a temperatura de uma cidade passasse de 2 graus Celsius para menos 3 graus Celsius, qual teria sido a variação de temperatura? Mesma ideia do exercício anterior, variação, né? Então, ele deu uma temperatura inicial e passou aqui uma temperatura final. A ideia é a mesma. Como é que eu vou fazer essa conta? Temperatura final menos 3 menos a temperatura inicial, que foi mais 2, certo? É o que está falando aqui, ó. Temperatura final menos 3 menos a temperatura inicial, mais 2. É sempre assim, para a gente descalcular a variação, é o final menos o inicial. Independente do que seja, se for saldo bancário, temperatura ou outra coisa qualquer. Ok? Então aqui, ó, vamos lá. Menos 3, que é a temperatura final, subtraído menos, mais 2, que é a temperatura inicial. Certo? Nós sabemos que numa subtração, repete a primeira, que é a menos 3, e o segundo número, eu troco o sinal. Então, se aqui é mais 2, vai ser menos 2. Então, eu vou calcular isso aqui. Menos 3, menos 2. Nós vimos, né, no último vídeo, na segunda aula, que quando eu tenho dois números inteiros com o mesmo sinal, o que eu tenho que fazer? Somar os valores absolutos e repetir o sinal. Então, 3 mais 2 dá 5. E repete o sinal de menos, menos 5. Certo? A mesma coisa eu fiz aqui, só que era mais. 20 mais 10, 30. E repeti o sinal de mais. Beleza? Então, o resultado negativo, menos 5, indica que a temperatura baixou 5 graus. Certo? Ó, a temperatura estava 2 graus Celsius. Passou para menos 3. Se ela estava 2 e passou para menos 3, significa que ela baixou 5 graus. Menos 5. É isso que significa esse menos 5. Ó. A temperatura estava aqui, 2 graus Celsius, mais 2. Baixou 5 graus. 1, 2, 3, 4, 5. Foi até o menos 3. Ok? Próxima página, vamos lá. Agora vem os exercícios. Para a gente fazer esses exercícios aqui, vamos fazer da mesma maneira do anterior, né? Vamos eliminar o parênteses e trocar o sinal sempre aqui do segundo. Porque, observe, todos os exercícios são de subtração, certo? Só observar aqui, ó. Todos da letra A até a letra L, todos os exercícios aqui são de subtração. Então, eu vou ter sempre que trocar o sinal aqui, o oposto, né, do segundo número. Então, vamos lá. Menos 115 menos 55. O que vai acontecer? Esse 55 vai passar a ser mais 55. Então, vai ficar assim, olha lá. Menos 115 mais 55. Ok? E aqui a gente lembra, sinais diferentes. Menos 115 mais 55. Como que a gente resolve isso? Subtraindo o maior menos o menor. Então, 115 mais 55, eu vou encontrar 60.
E por que vai ser menos 60 e não mais 60? Porque 115 tem um valor absoluto maior do que 55. E ele é negativo. Então o resultado vai ser negativo, menos 60. Ok? Próximo. Letra B. Olha lá, mesma coisa. Menos 44 menos mais 18. Vou trocar o sinal do 18, mais 18 vai ficar menos 18. Então vai ser menos 44 menos 18. Sinais iguais, menos 44 menos 18. 44 e 18 têm o mesmo sinal negativo. Como que a gente faz? Vamos somar os valores absolutos. 44 mais 18, 62. E repete o sinal de menos. Menos 62. Beleza? Aqui, a letra C é mais simples porque um dos números aqui é zero. Então eu tenho 33 menos zero. Não precisa nem fazer conta, nem nada, né? Nem eliminar parênteses. Dá para saber aqui que o resultado disso é quanto? 33, certo? Eu tenho 33 e não estou tirando nada, então só pode ser 33 a resposta. Agora aqui, eu tenho nada e quero tirar menos 96. Menos 96. Ora, sabemos que quando eu tenho uma subtração de um número negativo, eu vou trocar o sinal aqui para mais. A gente inverte. Então vai ficar 0 mais 96. Eu tenho nada e estou somando 96, então vai dar 96 positivo. Beleza? Letra E. Menos 79 menos 22. Vai ficar menos 79, trocando o sinal do menos 22, vai ficar mais 22. Ok? Sinais diferentes, subtrai. 79 menos 22 vai dar 57. 57 negativo. De novo, por que vai dar negativo? Porque o 79 tem um valor absoluto maior do que o 22 e ele é negativo. Ok? Se fosse mais 79 e menos 22, o resultado seria positivo, mais 57. Porque aí o 79, que é o maior valor absoluto, ele seria positivo e não negativo. Entendido isso aí? Próximo. Menos 53, menos mais 20. O mais 20 vai virar menos 20. E aqui é só repetir. Menos 53 menos 20. Sinais iguais, soma os dois números. Menos 53 menos 20 dá menos 73. Certo? Aqui, 45 mais 140. Né? O menos 140 vai trocar, vai ficar mais 140. Soma os dois e repete o sinal. 185 positivo. 0 menos menos 125. É igual a letra D. Aqui vai ficar mais 125 e aqui é 0. Então é 0 mais 125. Vai dar 125. Menos 69 menos menos 338. Menos 69 mais 338. Né? Ele troca o sinal, fica mais. Sinais diferentes, vou subtrair. 338 menos 69. Dá 269. Positivo, porque o 338, que é o maior valor absoluto, ele é positivo. J. Menos 32, menos 61. Vou trocar o sinal do 61. Sinais iguais, vou somar e vou repetir o sinal de menos. Menos 93. Mais 30, menos mais 30. Tira o sinal, vai ficar mais 30. Tira o sinal, não, tira o parêntese, perdão. E aqui, onde era mais 30, vai ficar menos 30. Então você tem mais 30 menos 30, que é igual a 0. Somente 0. Você não deve colocar aqui símbolo de mais ou de menos, porque 0 é neutro. Beleza? Não esqueçam disso. Agora, 0 menos 933. O 933 vai ficar positivo, vai ficar 0 mais 933. Mesma coisa da letra D e da letra H. Vai dar 933. Ok? Próximo exercício aqui, agora o 2. Efetue as subtrações correspondentes às seguintes situações. Rodrigo está no quinto andar de um edifício. Aí ele simboliza o quinto andar como sendo um número positivo 5, mais 5. Ele quer descer de elevador para a garagem que fica no subsolo, menos 1. Então ele
simboliza aqui o subsolo como um andar abaixo do térreo, seria um -1, certo? Qual será o seu deslocamento? Então, lembre-se, aqui, deslocamento é a mesma coisa que a variação que a gente viu no outro exercício lá, de saldo bancário e temperatura. Você vai pegar o final menos o inicial. Qual é o final? Aonde o Rodrigo quer chegar? Ele quer chegar no subsolo, no -1. Então, vai ser -1 menos mais 5. O andar final menos o andar inicial. Certo? Então, esse mais 5 aqui, ele troca de sinal, porque nós estamos fazendo uma subtração. É sempre o oposto, lembra que nós fizemos aqui? Mesma coisa. Então, vai ficar -1 menos 5. Sinais iguais, soma os valores absolutos. Então, 1 mais 5 dá 6. E repete o sinal, menos 6. Ok? Então, o deslocamento de Rodrigo será de 6 andares. Ele estava no andar mais 5 e desceu 6 andares até o -1. Certo? É isso que a gente vai escrever aqui na resposta. Ele vai descer 6 andares. É isso que significa o -6. Ok? Próximo. Imagine que ao chegar no subsolo, o Rodrigo encontrou sua vizinha. Ela mora no terceiro andar do mesmo edifício. Qual o deslocamento que essa vizinha terá que fazer do subsolo ao terceiro andar? Final menos inicial. Então, essa vizinha do Rodrigo, aonde ela quer chegar? Ela quer chegar no terceiro andar. Então, o final dela é mais 3. Aonde ela está? No subsolo, junto com o Rodrigo. Então, é menos 1. Então, é mais 3 menos -1. Certo? Aqui vai ficar mais. A gente troca o sinal por conta da subtração. Então, teremos mais 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4, né? Ó, sinais iguais, soma os valores absolutos. 3 mais 1, 4. E repete o sinal de mais 4. Então, o deslocamento da vizinha do Rodrigo será de 4 andares. Para cima ou para baixo? Para cima, né? Por quê? Porque o valor que nós encontramos aí é positivo. Ok? Então, é isso que vocês vão responder aí. Ó. Ela vai subir 4 andares. Agora vamos ao desafio. No início do mês, o saldo bancário do Sr. João era de R$ 850, né? Positivo. No final do mês, seu saldo chegou a R$ 180 negativo. Quanto foi retirado da conta para que o Sr. João ficasse com saldo de R$ 180 negativo? Então vamos lá. Mesma ideia dos outros dois exercícios anteriores. Final menos o inicial. Qual é o saldo final que o Sr. João chegou? Ele chegou a um saldo final de R$ 180 negativo. Então é menos 180. Qual era o saldo inicial dele? R$ 850 positivo. Então é saldo final, menos 180. Ele ficou devendo ao banco R$ 180, menos o saldo inicial dele, R$ 850 positivo. Ao realizar essa conta, nós vamos descobrir quanto que o seu João gastou, né? Quanto que ele tirou da conta dele, para que ele chegasse a esse saldo final aqui de 180 negativo. Então vamos lá. Tira o parênteses do 180 negativo, vai ficar menos 180. E do 850 trocamos o sinal, vai ficar menos 850. Sinais iguais, vamos somar os valores absolutos. 180 com 850 dá 1030. E repetimos o sinal de menos 1030. Que conclusão que a gente chega com esse resultado? Que o senhor João retirou da conta dele R$ 1.030. Certo? Agora, página 91. Um tubarão se deslocou de uma profundidade de 50 metros para uma profundidade de 20 metros. Qual o deslocamento desse tubarão? Bom, o tubarão estava na profundidade de 50 metros, ou seja, estava bem profundo, e aí ele subiu um pouco e foi para a profundidade de 20 metros. Como que eu vou representar isso? Já botei aqui, ó, o final
certo? Final aqui, ó, onde o tubarão quer chegar? Ele quer chegar a uma profundidade de 20 metros, então é menos 20. Aonde ele estava? Numa profundidade de 50 metros, menos 50. Então é final menos o inicial. Beleza? Menos 20 mais 50. Trocamos o sinal desse. Menos 20 mais 50. Sinais diferentes a gente subtrai, o maior menos o menor. 50 menos 20, 30. E colocamos o sinal da resposta do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é 50, ele é positivo, então é mais 30. O que eu concluo com esse mais 30? O tubarão subiu ou desceu? Ele subiu, certo? O tubarão subiu 30 metros. Ok? Próximo. Um avião estava sobrevoando a cidade a uma altitude de 11.000 metros. Num determinado momento, recebeu um aviso da torre de comando solicitando que ele fosse para uma altitude de 8.200 metros. Qual a variação de altitude desse avião? Mesma coisa. Final menos o inicial. Final, 8.200 metros de altitude. Então, vamos representar esse valor como um número positivo. E qual é o inicial? Onde o avião estava? Qual a altitude que o avião estava? 11.000 metros, também uma altitude, né, positiva. Só usamos negativo quando é profundidade, quando é abaixo do nível do mar, que é o caso do tubarão. Então aqui, ó, o avião estava a uma altitude de 11.000 metros, era a altitude inicial dele, e quer ir para uma altitude de 8.200 metros, que é a altitude final dele. Então é final menos o inicial. 8.200 menos 11.000 metros. Esse 11.000 vira negativo, certo? Vamos trocar o sinal. Então fica 8.200 positivo menos 11.000. Fazemos essa subtração. 11.000 menos 8.200. Encontramos 2.800. Negativo. Porque o 11.000, que é o maior valor absoluto, ele é negativo. Então a resposta vai ser negativa. Menos 2.800. O que eu concluo com esse menos 2.800? Que o avião subiu ou desceu? Desceu, certo? O avião baixou a altitude dele em 2.800 metros. Agora o último exercício dessa sequência aqui, né? Que ainda falta o 7 e o 8, né? Em Penedo, região sul do estado do Rio de Janeiro, foi registrada uma temperatura de 8 graus Celsius positivo durante o dia. Nesse mesmo dia, à noite, a temperatura baixou para 1 grau Celsius negativo. Qual a variação de temperatura registrada? Mesma coisa. Final menos o inicial. Qual é o final? 1 grau Celsius negativo, então menos 1. Menos o inicial. Qual é o inicial? 8 graus Celsius positivo, então mais 8. Menos 1, menos mais 8. Vai ficar menos 1, menos 8. Certo? Mais 8 troca de sinal, fica menos. Menos 1, menos 8 soma, porque tem o mesmo sinal. Menos 9. Então, a variação de temperatura será que a temperatura baixou 9 graus Celsius. Ok? Próximo exercício, 7 e 8. São os dois últimos. A temperatura do congelador de uma geladeira marcava 16 graus Celsius negativo. Após uma queda de energia elétrica, esse congelador passou a marcar uma temperatura de 8 graus Celsius negativo. Qual a variação de temperatura registrada? Temperatura final, menos 8, menos temperatura inicial, menos 16. Então vai ficar menos 8 mais 16. Trocamos o sinal aqui, ó, do menos 16. Menos 8 mais 16. Subtraímos 16 menos 8, 8. Positivo, porque o 16 é positivo. Mais 8. E ele é o maior valor absoluto. Então, que conclusão que eu chego com esse mais 8? Que a temperatura subiu 8 graus ou desceu 8 graus? A temperatura subiu 8 graus. Ok? Questão 8. Em um campeonato de handebol realizado entre turmas de 7º ano, duas dessas turmas acabaram conquistando a mesma pontuação final. O critério de desempate escolhido foi o saldo de gols. Observe a tabela a seguir, complete-a e identifique a turma campeã. Turma 1702. Pontos ganhos, 16.
Gols marcados, 8. Gols sofridos, está em branco. Saldo de gols, 5. Bom, nós sabemos que para calcular o saldo de gols de um campeonato, é sempre o quê? Gols marcados menos gols sofridos. Se eu sei que a turma 1702 teve saldo de gols igual a 5, eu concluo então que ela sofreu quantos gols? 3, certo? Porque 8 menos 3 é que dá 5. Ok. Agora a turma 1705 marcou 9 gols e sofreu 5. Qual foi o saldo de gols então da turma 1705? 4, certo? Então, se o critério de desempate escolhido foi o saldo de gols, quem que ganhou? A 1702 ou a 1705? A turma 1702, né? E teve o saldo de gols valendo 5. Então é isso aí, galera. Obrigado aí por acompanhar e até a próxima.